Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior de Literatura, professor da Oficina do Estudante. A partir de agora nós vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre a obra monumental e importante, uma obra-prima de Almeida Garrett, o maior nome do romantismo português. A obra chama-se Viagens na Minha Terra. Este livro foi produzido a partir de uma viagem mesmo que o Garrett realizou de Lisboa a Santarém em 1843, mas é uma obra de classificação incerta, porque em sua lógica interna, o Garrett articula diversos gêneros discursivos, também chamados de gêneros textuais, como por exemplo uma epístola, carta, vocês sabem disso, guia turístico, o gênero de ficção, texto ficcional. Também ele usa muito a crônica, que capta flagrantes do cotidiano, etc. Por isso é uma obra de classificação quase impossível, como ele próprio, Garrett, em determinado momento de um dos capítulos, afirma. Muito bem, o que acontece com esse livro? Apesar dessa flexibilidade de gêneros, a crítica costuma classificá-la como crônica romanceada, que é a designação que comumente se usa para se iniciar os estudos não só do autor, mas também de toda a sua produção literária. Muito bem, apesar desses gêneros discursivos que circulam pela lógica interna da obra, um dos operadores textuais, estéticos e estruturais do livro é a digressão. A digressão, como todos sabem, é uma interrupção no eixo narrativo para realizar reflexões, dialogar com o leitor. Essa definição é bem conhecida, todos conhecem, todos sabem e aplicam muito bem isto em exercícios literários. Mas acontece que essa mesma digressão inaugura caminhos, inaugura trajetos. Um dos trajetos é o próprio trajeto textual. É o texto que vai sendo serzido e construído ao longo de sua execução estética. Muito bem, ao longo desse trajeto textual, nós também encontramos, através do texto, o trajeto mental e o trajeto emocional do próprio autor. Isto é, nós temos um texto e ao longo dele nós identificamos as intervenções, as interrupções emocionais e intelectuais do autor. Portanto, o livro Viagens na Minha Terra, no plural, se justifica por isto. Nós temos uma viagem mesmo, física, executada pelo Garrett, de Lisboa a Santarém, passando por localidades históricas. De um ponto a outro, nós temos uma viagem, isso é indiscutível, é histórico, beleza, é a primeira viagem num primeiro plano. Mas, paralelamente a esta viagem, nós temos intervenções intelectivas e emocionais do autor que vão aparecendo no decorrer da execução artística, no fazer poético do texto, ok? Muito bem, neste espaço heterogêneo e híbrido, lembre-se, espaço heterogêneo e híbrido da digressão, o Garrett interfere a estética, ele transforma a estética com a intertextualidade e com a metalinguagem. Com a intertextualidade ele faz o quê? Ele cria tensões, ele cria comparações e dialoga sua obra com outras obras da literatura mundial, como por exemplo Viagem à Volta do Meu Quarto, de Xavier de Maistre, uma das referências importantes da literatura francesa do século XVIII, que foi referência para ele também, assim como para o próprio Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com a metalinguagem, o que o Garrett faz? Ela pode se manifestar de três maneiras. A primeira delas é a seguinte: ou ele faz reflexões na literatura sobre outras literaturas, então nós temos a literatura refletindo sobre si mesma, ou ele faz reflexões, número 2, sobre a estrutura da lógica interna daquilo que ele está escrevendo, e número 3, ele insere a novela Joaninha dos Rouxinóis, que é a história dos primos Carlos e Joana, o amor impossível entre eles. A Menina dos Rouxinóis é uma novela interseccionada neste diário, neste roteiro de viagens de Lisboa a Santarém. Muito bem, quando ele está desenvolvendo esse roteiro de viagens, ele fala dele.
Então nós temos um narrador em primeira pessoa, no singular ou no plural, eu ou nós. Portanto, nós temos um narrador que fala de si durante todo esse tempo. Ao inserir a novela, esse narrador transfere a sua focalização, muda seu ponto de vista para uma terceira pessoa. Então ele opta por falar do Carlos, da Joaninha, da Dona Francisca, a Vó Francisca, da Georgina, do Frei Diniz, que é a grande figura, o grande vilão da novela, etc. Então ele fala em terceira pessoa, portanto nós temos uma mudança de focalização. O narrador, lembre-se disto, o narrador é cambiante, é múltiplo, de primeira pessoa ele passa para a terceira e retorna para a primeira, ele vai alternando o foco narrativo. O importante é que vocês entendam, acima de todas essas estruturas técnicas e todos esses recursos estéticos da obra, vocês devem saber também que esta obra de Garrett nasce em todo o seu esplendor na efervescência de uma guerra, a Guerra Civil Portuguesa, que envolveu os pedristas, que são os liberais cartistas constitucionalistas, contra os conservadores do norte de Portugal, que defendiam a monarquia do Dom Miguel, chamados miguelistas. O próprio Garrett participa desse evento e, como seu alter ego, o próprio Carlos atua como soldado do lado dos pedristas, dos liberais. A vitória ficou por conta dos pedristas, os liberais venceram essa guerra civil e a partir deste momento abre-se um novo horizonte cultural em Portugal, instala-se efetivamente o romantismo e é nesse clima de abertura política, ideológica e artística que o Garrett em seguida vai publicar este livro, Viagens na Minha Terra, que é considerado, chamado de primeiro livro de prosa realmente moderna em Portugal. Fiquem de olho no Garrett, que ele é um homem que pensa, que reflete Portugal, pensou um país na primeira metade do século XIX, abriu um horizonte incrível de cultura para o Eça de Queiroz na segunda metade do século XIX. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, tomara que dê tudo certo no estudo de Viagens à Minha Terra, continuem a leitura e qualquer dúvida, acessem aí a Oficina do Estudante. Um abraço a todos vocês, até mais, obrigado, tchau.